vamos lá, gente. Agora falamos nós, está no ar, mais uma vez, vamos nessa aqui, discutindo alguns assuntos importantes para o nosso dia a dia. Paradela passa aqui tranquilamente com um celular para a Marina Gomes. Ele já complementaram no bloco anterior, mas vamos lá, Paradela. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, amigos. Hoje mudamos de local e por isso essa confusão aí. Mas um pouquinho mais tarde, mas tudo se acerta com esse frio. Tudo bem, lareira ligada, tudo assim aceso, tudo bem, Noemi? Bom dia, Zé Arnaldo, bom dia, Paradela, tudo certo, aqui confortavelmente nessas poltronas aqui dessa sala com lareira, que vocês não podem ver, mas aqui do nosso lado, aqui à esquerda do seu vídeo, tem uma lareira. Estamos na casa de campo, nosso estúdio na casa de campo do Agora Falamos Nós. É isso aí. Bom, gente, eu só queria trazer, já falava no programa anterior a respeito da volta das atividades parlamentares, etc, etc. Aqui em Campinas tem uma pauta interessantinha, né? Interessantinha mesmo. Curiosa até. Entretanto, se a gente aprofundar um pouquinho mais, a gente acaba entendendo por quê. É um projeto do vereador Cirilo, em que ele, aprovado o projeto, se aprovado, vai ter que colocar as nossas repartições públicas uma placa. Corrupção é crime. Tá? Precisa avisar? E aí, o primeiro pensamento que vem, precisa avisar. Tá? Mas aí eu também pensei assim, é até ridículo, né? Você colocar numa repartição pública que corrupção é crime. Todo mundo já não sabe disso. Aí você vai um pouquinho mais fundo e pensa assim, todo mundo sabe disso. E quem é que não faz isso, né? Só nós aqui que não fazemos. Quem é que atende isso? Eu acho que colocar isso numa repartição pública pode parecer ridículo, e até é. Mas é um alerta para o nosso jeitinho brasileiro, é um alerta para o funcionário público, sempre sujeito a querer ganhar alguma coisa extra, sempre não, né? Alguns, perdoe, tem muita gente honestíssima ali. Funcionários públicos que gostam de um agradozinho, né? Gostam de um agradozinho. E aí eu começo até a entender o porquê de uma placa tão óbvia como essa, Paradela e Noemi, de que temos que ter uma placa na repartição pública informando que corrupção é crime tipificado no Código Penal brasileiro. O que você acrescenta? Olha, Zé Arnaldo, eu acho que você está muito Márcia de Windsor, viu? Muito bonzinho. Tá a falta do que fazer. Botar placa que é corrupção. Outro item da pauta já foi vetado pelo prefeito. Essa maquininha aí de dinheiro tem que ter som ou então digitais para o cego. E não é o vereador, não é o prefeito que legisla sobre isso. Então é falta do que fazer. Mostra, né, nas duas pautas de hoje, a grandiosidade, a grandeza, a importância da Câmara Municipal de Campinas. Eu estou transcendendo esse projeto. Esse projeto, ele materializa o estado de corrupção em que nós vivemos. É nesse ponto que eu quero chegar. Não é mais sobre o Windsor, não. É muito diferente. Zé Raimundo, Zé Fernandes. Lá para Zé Fernandes. Essa placa simboliza a corrupção que está impregnada no povo brasileiro. Mas eu estou no servidor público. Sim, mas eu estou no foco de ter uma lei que para botar uma placa dizendo que corrupção é crime. A lei já existe, só que a lei que... Aí daqui a pouco vem uma outra, embaixo dessa daí, vem uma outra plaquinha, não pode roubar. Vem uma outra, não pode entrar pelado aqui. Olha, para com isso. Se estivéssemos na Suíça, seria mais claro, mas aqui, Noemi, queremos te ouvir. Você veio da Bahia, também aqui é na Bahia, oxente. E aí? Opa, ô Zé, O que nós estamos falando? não, Zé. Ó, eu concordo com o Paradela, que a gente precisar de plaquinha para isso, assim, é o fim do mundo, né? Mas tem uma outra placa em repartição pública que vocês não falaram nada. Está escrito assim, bem na porta do guichê. Qual que é o guichê? Ofender funcionário público é crime da cadeia. Precisa uma placa para isso? Não, eu também acho que não precisa placa. Mas precisa. Por que precisa? Porque o cidadão, ele acha que todo mundo lá está ali para ser esbofeteado. Não é assim.
Não é assim. Chega lá, trata de qualquer jeito, não, você é meu empregado. Não é assim, aí tem que ter um relacionamento. Né? Então tem essas placas em país subdesenvolvido, em povo de terceiro mundo, infelizmente vai ter que ter esse tipo de placa. Eu não poria placa nenhuma, sabe? Mas tudo bem, então deixa a placa. Deixa a placa. Não, eu acho mas um vereador, eu acho que tem que ser uma coisa se preocupar cultural. com placa desse tipo, outro que na maquininha tem que... Ah, gente, faça meu favor, viu? Me poupe, vai. Mas me poupe. Bom, mas é sinal de que a corrupção está emparenada. Mas vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Hoje eu estou mal-humorado. Só hoje. Olha, Não, Paradela, amigo. olha, gente, essa semana foi uma pauta aqui do programa, né? Não só nossa pauta, porque lá o pai e a mãe dessa aqui, não, mas foi uma pauta do programa, o Centro de Convivência Cultural. E essa semana a coisa passou realmente a fundo, né? E o vice-governador do Estado esteve aqui, o vice-governador Rodrigo Garcia, veio com o secretário de Desenvolvimento, Mas o Dória não veio, né? o Dória não veio, aliás, o Dória também. Bem registrado, viu, Paradela? Você sentiu falta? Deixa eu fazer Não Você falta sentiu falta? nenhuma. Você foi lembrar disso. Né, que ele é o governador do estado. Ele que viesse Bem, o vice-governador, não, o secretário, bem ou mal ele foi eleito por um bando de gente aqui de Campinas. Ele que tivesse um mínimo de atenção para com a população que o elegeu aqui em Campinas. Mas também não fez falta nenhuma. Bom, a verdade é que foi assinado o primeiro repasse de verba de 19 milhões de reais. Ô Zé, pera um pouquinho aqui, ó. O André Assad disse que o seu microfone está ruim. Então troca comigo. Ah, na minha cabeça ele não está nem funcionando. Eu só estou segurando aqui, eu estou fazendo cena aqui com o microfone, ele não funciona. Se melhora agora. Gente, é cenográfico esse microfone. Isso aqui é programa raiz, sabe? Programa raiz. É que é o seguinte, Eu estou falando aqui, diretamente de Campos do Jordão. a gente está na casa de campo do estúdio da casa de campo do Agora Falamos Nós, e a gente teve um problema, porque como trocou, a instalação não ficou muito legal, acho que deve ter dado algum curto num dos fiozinhos da mesa de som. Então é por isso que o som está ruim. Ah, O que foi uma coisa que agora aconteceu, Agora. não tem como a gente resolver agora. Sei. não, deixa eu Olha o contar. tamanho do nariz dela, tá ficando assim. Deixa eu contar. Esses mentirosos aí, Mas ela tá falando com o microfone ruim, não sei o que ela tá falando com o microfone ruim. viu? Minha voz é mais alta, então ela vai. Gente, Ó, mas eu tenho o uma negócio- coisa importante para falar O aqui. negócio é o seguinte: nós temos 3 estúdios, né? 2 que normalmente nós usamos, e esse aqui é a sala de reuniões e tal. Só que o Zé Arnaldo quebrou a chave na porta do outro estúdio e não pôde fazer lá. Não foi o Zé, né? Não pôde entrar, então nós viemos para esse. Foram os serviçais. Sim, sim. Serviçais. E aí viemos Que luxo. para esse, tudo improvisado de última hora, mas é assim que tem que ser. É assim, é programa raiz, gente. Programa raiz. Gente, então veja bem, só tem uma coisa, essa notícia tem um lado bom, essa dos 19 milhões que o governo do estado colocou na conta, e tem um Mas lado... será que vem, Zé? Não, já está na conta, isso já está na já? conta. Já pode gastar? Já pode. Está na conta, sim, senhorita. Tá, Já pode sim. gastar? Agora pode gastar, agora pode fazer o projeto, né? Não foi a licitação, aliás. Tem que fazer a licitação. Mas o que me preocupa não é essa quantia que já está aí. Olha, eu lembro, Zé, É a sequência do negócio. eu lembro na época que o Orsi era prefeito, e ele dizia uma coisa: olha, é uma dificuldade na prefeitura, porque a alegação de todos lá é que a conta, eu estou falando isso porque ele diz, já está na conta, veio, tá. Ele falou, é como se fosse uma caixa d'água. O dinheiro cai, mistura tudo, e daí? Aí Não, fala não, assim, não, mas falta dinheiro para pro tratorzinho lá. Tira daí, depois a gente pega e repõe.
E aí, só Deus sabe quando vai repor. Não, mas essa está carimbada. O que me preocupa... Mas o dinheiro carimbado também cai na mesma caixa d'água, é isso que ele dizia. O que me preocupa, Paradela, além disso aí, isso aí eu fico mais tranquilo, é que, embora o prefeito tenha dito que não, aqui tem começo, meio e fim, obra aqui comigo tem começo, meio e fim, mas e o dinheiro para o meio e para o fim? Porque esses 19 milhões, eles resolvem um problema inicial. Eu não vi o comprometimento nem do governo do Estado, pelo contrário, eu vi que o Jonas disse que nem que seja com verba pública, municipal, aí eu já começo a me preocupar, sabe? Então, quem sabe uma hora eles me tranquilizam aqui. Mas então é o seguinte, os 19 milhões vieram, esse dinheiro vai dar para começar a obra e fazer uma boa parte dela, também não é só começar. A prefeitura vai lançar um edital, daqui a uns 2, 3 meses já estará tudo resolvido, e aí nós teremos as obras. Essas obras deverão demorar em torno de 2 a 3 anos para terminarem. Eu só fico preocupado com a verba posterior, mas pelo menos em breve, acho que esse ano ainda, nós teremos o início das obras. Foi uma pauta aqui do programa, né, Noemi? Então a gente fica feliz que esteja acontecendo. E a gente fica com um compromisso maior de fiscalizar isso, né? De fiscalizar e trazer, porque era um assunto que estava morto e que faz tanta diferença na vida de todo campineiro, né, Paradela? Zé, você que está mais enfronhado nisso, os 19 milhões é só para o projeto? Não. Projeto e início de obras. Início de obras. O projeto já está pronto, viu, Paradela? Para licitação e já começo de obras. Para executar esse projeto. Para executar o projeto. É exatamente isso. Bom. Agora é uma coisa cara, né? É uma coisa bem cara. Né? E é demorado também, né? Em termos de 2 a 3 anos. Fazer toda aquela obra ali. Bom, essa foi uma boa notícia. Um outro assunto que eu gostaria de discutir com vocês aqui é a respeito... Essa aqui já foge de Campinas, mas está no nosso dia a dia, até porque nós vivemos no Brasil, né? Eu não estou gostando nem um pouco, e é sobre essa briguinha. Tá ótimo o som, hein, Noêmia? Tá ótimo, viu? Será que começou a funcionar isso aqui, Paradela? E hoje não tem bomba, né? Hoje não tem a bomba d'água. Não tem, porque nós estamos aqui na casa de campo, né? Gente, então é o seguinte, está uma guerrinha entre os poderes aqui no Brasil, que, sabe, se você não tiver nada que fazer, começa a ficar preocupado. O que é essa guerrinha, Paradela e Noêmia Gomes e amigos aqui do Facebook e do YouTube? Essa guerrinha, assim, o ponto final, a última pontinha disso é Celso de Mello. Ao negar vetar aquele projeto do presidente ou do executivo, projeto de lei que pretendia de novo transferir ali para o Ministério da Agricultura a demarcação de terra indígena, apresentando na medida provisória, nem era projeto de lei, pela segunda vez no mesmo exercício uma medida que já havia sido negada. Tá? Apresentou uma vez a medida provisória, o Congresso negou. Ele apresentou uma segunda. Não pode. Ele mesmo admitiu que errou, né? Isso. Que aí o Celso de Mello, e aí que está o negócio. O Celso de Mello, ao dar o parecer dele, mas ele acabou com o Bolsonaro. Xingou a mãe. Em outros termos, mandou para aquele lugar. Acabou com o Bolsonaro. Eu fico me perguntando, mas precisava o juiz, ministro? Mas todo mundo quer ser protagonista nesse país. Né? Precisava o ministro. Precisa não ter pode ele falar assim... Não, está vetado porque é inconstitucional. Pronto, acabou. 3 linhas. Ele chegou porque isso é uma afronta à democracia. Isso é coisa de tirania. Até anotei as palavras dele aqui, para que a gente, algumas das palavras. O presidente minimiza perigosamente a importância da Constituição Federal ao fazer isso que eu acabei de falar aqui. Ele degrada a autoridade do parlamento. Botou fogo no circo. Enfim. Já incitou o parlamento contra o executivo. E aí vai. O Bolsonaro vem e fala, gente, realmente eu errei. A minha assessoria colocou isso, não era para ter posto. Pronto. Acabou. Matou no ninho. Aí só que o cara fica, estou chateado porque ele foi personalizou para mim pessoalmente a crítica. Esse é um ponto, Walter e Noêmia.
Tem outros que eu gostaria de citar também. Ainda aquele caso do presidente do STF, Dias Toffoli, em que ele manda lá o ministro delegado, né, o Alexandre de Moraes, o careca, o carecão, para investigar e punir fake news. Fake news é qualquer um que fale mal do Supremo. Agora, nessa semana, né, o fato novo é esse, porque o assunto já está um pouco batido, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra, com aquele velho raciocínio de que quem vai julgar não pode investigar. É uma coisa óbvia. Quem vai julgar não pode investigar. Você não pode investigar e depois julgar. Esse é o papel que os nossos ministros querem. E a Procuradoria se posicionou contra, obviamente contra. Ou seja, nós estamos vendo ali uma entidade que não está querendo julgar, ela está querendo quase que se proteger de notícias. Não se pode falar mal ou falar. Já teve o caso do cidadão lá que puxou um grito de guerra dentro do avião, foi preso. Então. Já errado. Aí vem o Toffoli abre inquérito, o outro... Gente, onde é que nós estamos? Esse Supremo está... eles querem pegar os procuradores também. Outra coisa, o Paradela e amigos, e Noêmia também, tem um outro detalhe, que agora eles estão querendo saber quem é que andou bisbilhotando, da Receita Federal, hein? Quem é que andou bisbilhotando não pode dizer, eles investigam. Declarações ou a vida de ministro, de deputados, de senadores, etc. E das esposas. E das esposas, etc. Não pode. Não pode. Mas como assim, gente? Se temos uma lei que proíbe, então nós temos que mudar a lei. Como é que nós podemos ter aqui no Brasil pessoas que são diferentes das outras? Não pode. Não se pode. Quando você fala não pode investigar, você está dizendo para eles, façam o que quiserem. Não pode investigar a renda, nem olhar a renda da mulher do Gilmar Mendes, né, advogada, do próprio Gilmar, do Toffoli. Não pode fazer nada. Mas a Constituição não é que todos são iguais? Mais ou menos, alguns que são não mais pode. Iguais, né? Quem é que agora eles querem saber o nome do servidor? Coitado dele. Tem que informar. Vocês lembram do Francelino? Lembro. Aquele funcionário humilde lá da Caixa, que falou, tinha uma conta lá do Palocci. Você viu o que aconteceu com ele? Ele era o caseiro, né? Caseiro, né? Caseiro, desculpa. Era o caseiro. Não, ele acabou ganhando, o Palocci caiu, né? O Palocci caiu. Então, bom, agora eles querem descobrir... Então nós estamos vendo o Congresso que faz leis para se proteger, o Judiciário que faz leis, ele legisla para se proteger, o Executivo também não é flor que se cheire porque não sabe o que está fazendo, né? Porque esse erro de colocar a segunda vez na medida provisória algo que já tinha sido negado na primeira, mas é de uma infantilidade, é de uma falta de competência, viu, gente? Inacreditável. É o começo, né, Zé? Isso 8 meses já para dela. Sim, não, mas é o começo de um governo que é inexperiente. Inexperiente, ou não? Mas a máquina tem lá, né? As leis são as mesmas. Esperando até quando com essa desculpa de inexperiente também, gente? Sim, sabe o que acontece? O Zé lembrou bem. Existe a máquina, existe aqueles que se perpetuam na assessoria. Por exemplo, no Congresso, é no Senado. Tem um cidadão lá, aquele que chega nas costas do cara e assopra o cara está há 20 anos, ele é o diretor de tudo, colocado lá acho que pelo Sarney, ficou com o Renan, e ele continua, porque ele sabe de todas as mamunhas. Isso pode, isso não pode. Enquanto a sessão está correndo, ele está ali, agora no Alcolumbre, né? Presidente, isso não pode. Isso o regimento veta e sabe de tudo. No caso do Bolsonaro, ele chegou lá,
limpou todo mundo, mandou todo mundo embora. Então tem 3 ou 4 que sabem mal e porcamente alguma coisa. Mas reeditar a medida provisória que já foi negada, aí eu vou te contar, viu? Aí é demais, é demais. Não precisava o Celso de Mello fazer aquele escândalo. Sabe que eu começo a interpretar o seguinte, eles estão com medo de um golpe aqui no Brasil, viu? Não é possível. Qualquer gesto meio estranho, olha, atentando contra a democracia, estão atentando contra a Constituição. Estão preocupados com o que aconteceu. Eles estão preocupados com um golpe militar. Que aconteceu, não, você vê, né? Que aconteceu no Peru. No Peru, o presidente propôs a extinção, quer dizer, a extinção não, a tirar todos os ministros do Supremo de lá. Lá é um pouco diferente, como se fosse o CNJ nosso. E a população foi às urnas e tirou todo mundo. E trocou. Aqui talvez o Bolsonaro tivesse, na época da eleição, cacife para pensar isso, né? Hoje não tem mais. Hoje o pessoal tira ele. Ele perdeu muito da popularidade dele em razão das bobagens que andou falando, tá? Ele se sobressai ainda, eu continuo dizendo, pelo combate à corrupção e pela sinceridade dele. Mas tudo tem limite também, né? Não podemos ficar só nisso. Você vê, ontem... Olha, você está quietinha aqui, você que é a pimentinha do programa. Então, eu estou quieta. Deixa eu até explicar aqui. Você veio lesada lá da Bahia, viu? Deixa eu explicar aqui, porque os ouvintes estão mandando para a gente aqui, os nossos internautas. Noêmia está com o microfone desligado, o microfone da Noêmia está sem som. Noêmia... Daí tá... Noêmia. Então, mas espera aí. Tem uma chavinha aí, viu? Tá ligado. Deixa eu até explicar, gente, que é assim, eu troquei o microfone com o Zé, porque o microfone do Zé estava ruim. E o André disse que agora o do Zé tá bom. Então, eu acho que o problema é esse, o microfone. Bom, tá? nós teremos... Por isso que eu tô quieta aqui, gente, mas eu tô acompanhando tudo que vocês estão falando aí, viu? Ela tá pensando... É que não tem jeito de eu ficar falando, não, além do microfone, esse povo não fala outras coisas pra gente? Não, tem sim, o Edmilson Siqueira disse, essa história de dinheiro não é bem assim, não. Contabilidade organizada faz parte de bons governos. Essa história de caixa d'água é papo para quem gasta errado ou coisa pior. Daí o... Você está falando da verba lá do daquela Centro de verba Convivência do Centro Cultural. de Convivência. Mas isso aí vai sair, isso aí é carro-chefe do governo do Jonas. Mas todo mundo, gente, está falando que o meu microfone está desligado. Mas antes começaram falando que o microfone do... eu quero todos. Era o microfone do Zé, mas tudo bem, porque o Zé ele precisa estar ali falando o Zé e o Paradela. Aí eu estou no apoio, então... Dá também, gente. E a gente vai aqui levando... Vai ter demissões depois do programa, pode ter certeza. Cabeças vão rolar. Cabeças vão rolar. Então, não se preocupem, não se preocupem. Gente... o Carlos Eduardo Lemos Matosinho disse, agora funcionando os 3 microfones. Tá bom, tá vendo? Tudo então tá acontece. Bom. Deus do céu, hein, diria o Zé Arnaldo. Zé, eu não sei se está aí na sua pauta, mas se tiver, depois você risca. 2 coisas. Você disse acostumar com o Bolsonaro tem aquele jeitão dele, não rouba e ele é autêntico, né? Como você disse, não tem corrupção e autêntico. Você vê cada coisa. Ontem pegaram o Bolsonaro com a boca na botija. O presidente tem uma história aí que a Caixa Econômica está fazendo financiamento para os estados, para os municípios, mas fizemos um levantamento e só 2% para o Nordeste. Você viu o que ele fez? Não. Falou, peraí, pegou o celular, ligou para o presidente, isso com aquele bando de repórter ali do lado, com aquela cerca no meio, ligou para o presidente da Caixa e falou, vou pôr você em viva voz, explica para esse povo o que aconteceu. Eu nunca vi um presidente fazer um troço desse. Maravilhoso, mas qual foi a explicação? E a explicação é que eles estão fazendo levantamento das necessidades e começaram exatamente pelo Norte e Nordeste. Agora,
Eles não vão chegar, pegar o dinheiro da Caixa e entregar para o prefeito. Toma, prefeito. O prefeito tem que dizer que precisa e precisa saber se o município está com as contas em ordem e tal. E como a maioria não está, ele não pode dar dinheiro. Tá certo. Ué? Então, matou no ninho. Tá certíssimo. É isso aí. Essa é uma parte boa. Ele falou que agora, somente agora, depois de 22 dias, é que eles começaram a chegar no Sudeste. Já fizeram o levantamento de todo o Norte e Nordeste. Então, isso é para mostrar que só 2,2% foi atendido, porque só 2,2% tinha condição de ser atendido. Ô, gente, deixa eu lançar aqui para vocês que estão nos acompanhando. É uma enquetezinha. Qual é o ministro, se você não lembrar o nome, fala pelo menos a função, que mais está lhe agradando no governo do Bolsonaro? Que mais te agrada, tá? Qual deles está te agradando? Mande sua mensagem para cá. Para mim é o da Facebook, né? Para mim é o da infraestrutura. Facebook, agora falamos nós. Facebook, agora falamos nós. Tá funcionando agora, né, gente? Para mim é o de infraestrutura. Tarcísio Guerra. Cara, é uma máquina de trabalho. Então, Paradela, você já elogiou esse ministro na semana passada e fez muito bem. Também ouvi vários elogios, mas o que mais tem me agradado até agora, eu não acompanho a fundo da infraestrutura. As minhas esperanças estão no Paulo Guedes, ministro da Economia. Eu só não digo Paulo Guedes, porque ele não pode mostrar trabalho ainda, né? Mas já mostrou, né, Paradela? Olha, tudo bem, mas a reforma... Olha, as ideias dele, sim, a privatização perfeito. da Petrobras, esse choque de gás que ele está fazendo, está tentando fazer... O Paulo Guedes é a minha maior esperança, sabe, do governo Bolsonaro dar certo. Porque a economia vale muito. A gente mede os governos todos, tem vários critérios para se medir, mas o critério da economia é o calcanhar de Aquiles. Você pode ser honesto, bonzinho, santo, vai no culto, vai não sei aonde, mas se a economia vai mal, não dá. Então a minha esperança é no Paulo Guedes, e eu vejo ele em condições, apesar do Congresso, de melhorar a nossa economia. Sim, concordo plenamente. E o ouvinte, o nosso telespectador, acha o quê? Eu acho que eu vou na mesma linha do Zé Arnaldo. Por enquanto eu estou só observando, não tenho o que dizer de A ou de B. Eu sei que, assim... Vou observar para não falar que eu sou a chata, que eu pego no pé do governo. Mas qual é a sua esperança? Eu aposto minhas fichas no Paulo Guedes, né, Zé? Tá. Eu também. O Bolsonaro botou todas as fichas no Paulo Guedes e no Moro, né? E no Moro, então. Mas o Moro acabou, com esse desgaste todo, com esse vaza-jato aí, acabou dando uma parada, ele não conseguiu emplacar aquele que queria, enfim. Ele já começou a ressurgir. Aliás, foi feita uma pesquisa onde ele das personalidades públicas, aquela que tem mais aprovação. Mais do que Lula, mais do que todo mundo que está aí. Tá? Então ele seria até um potencial candidato. Mas em termos de administração, eu fico toda hora vendo o que é que o Paulo Guedes está fazendo. Porque ele realmente, para mim, é o homem que pode tirar o Brasil dessa situação que nós estamos. Vamos ver se o Congresso deixa, né? E é essa semana a aprovação. Dizem que até quinta-feira deve estar aprovada. Eles voltam agora, a Previdência, está dizendo? Previdência, exato. A Previdência volta agora, né, para votar em segunda discussão. Vamos ver se vai, né, Paradela. Está previsto para terça, quarta e na quinta bater o martelo. Porque só a Previdência, todo mundo já sabe disso, mas é bom lembrar, né? Duro de aprovar a reforma, mas ela sozinha não vai resolver o problema, né? Sozinha não vai resolver o problema. Ela é apenas um primeiro passo de outros que terão que vir para dar um desenvolvimento na nossa economia. Aliás, a propósito, melhorou um pouquinho, né, o desemprego. Vocês viram aí? Zero qualquer coisa, pelo menos não aumentou, melhorou um pouquinho. Fala-se muito pouco sobre isso, porque dá mais ibope ficar falando só coisa negativa do Brasil. Né? A mais nova é daquele representante do governo francês
que tinha uma reunião na semana passada com o Bolsonaro. E na última hora o Bolsonaro cancelou Foi cortar cabelo. e foi cortar cabelo, fez uma live. E ontem o cara, voltando para a França e tal, disse, nós tivemos uma emergência capilar. Mas o cara vem aqui antes de falar com o presidente, com o embaixador, com o Ernesto, que é o do Itamaraty, ele vai primeiro conversar com ONGs. Pois é. Aí, tá certo, Bolsonaro. Aqui mando eu. Precisa lembrar ao mundo que o Bolsonaro é diferente, né? Ele é famoso P3 louca. Então, não queira, né? Ele vai cortar o Fez cabelo. errado. E cortar o cabelo também, né? Para Mas dela. fez errado. Cortar o Fez cabelo. errado. Para Falta de dela. respeito do francês. Vem Não, aqui. eu acho que assim, quando você faz isso quando chega gente na tua casa? Ó, tem uma Não. história aqui. Você não faz isso quando chega gente na tua casa? Para, não seja, você não tem o coração peludo desse jeito. Tenho. Não tem. Não, se o cara vem na minha casa e antes de conversar, ou que vem conversar comigo, vai falar com a faxineira, com a empregada, muito obrigado, Não, dá licença que eu vou cortar cabelo. Conversa fiada dele. Não é nada disso. Chega lá, vai ter pão, vai ter Tem, gostosuras, sim. que você é todo gourmet, que você faz comidinha boa. sim. Vai estar lá uma mesona para receber. Vai, Falta para de dela. consideração, Gente, que é isso, gente? Mudando um pouquinho de assunto, e esse acordo, esse reconhecimento norte-americano como Brasil, como país amigo preferencial fora da OTAN, alguém tem opinião sobre este assunto? Doutora Noêmia Gomes, vinda da Bahia. Especialista em Ó assuntos. pai, vou falar então a respeito desse assunto. É o seguinte, tudo que vem lá dos Estados Unidos, assim, se for com qualquer partido e que venha com essa história, o Trump está querendo ganhar uns aliados aí porque ele não está sendo um bom menino lá. Ele fica desviando o foco e fica colocando o Brasil nas enrascadas também. Eu ficaria com medo de estar sendo tão agraciada pelos Estados Unidos. Para dela. Você é anti-Yankee, né? É da geração anti-Estados Unidos. Ela devia andar com a bandeirinha também. Bandeirinha. Yankee go home. Isso. Coloca rótulo, faz bullying. Isso. Deixa eu ver a cor da camisa dela, da blusa dela. Tá aqui, é vermelhinho. É vinho. Não, vermelhinho. Quem tá de vermelhinho ali, ó? Ó o microfoninho ali. Só o microfone. Quem faz a... Olha, eu Mas, acho, enfim, eu você é a acho que esse favor? negócio de convidar para membro extra da OTAN não fede nem cheira. Não é. E outra coisa, não é missão nossa, não é característica do Brasil. Agora, se for chamado para uma reunião, para opinar, o Brasil tem um histórico de ser panos quentes e conseguir conciliar. Então, tem um histórico, né? Mas com o presidente eu fico com medo desse histórico de panos quentes. Olha, porque ele não é de panos quentes. Não é. Então... Olha, eu, a não ser que eu esteja mal informado, né, mas até agora o que eu pude apurar, o Brasil entra, não é que eu fiquei achando ruim, não, é bom você ter bom relacionamento com os Estados Unidos, é melhor ter do que ter ruim, como tinha com o PT, né? Que só se relacionava com Venezuela, com Cuba. Angola, Guiné-Bissau, todos os vezes que é melhor ter os americanos, tá? E o que eles colocaram aqui? O que veio de bom desses países? Nada. Aliás, Nada, saiu do que contrário. deu. A gente que teve que dar. Aliás, eu já vi tanta insinuação de que o dinheiro saía daqui para financiar a obra lá e voltava para o bolso do PT. Não estou falando novidade aqui, não. Todo mundo já. Então... Isso aí corre aí, né? Financia a obra em Cuba. Quem foi o último que falou isso aí, gente? Que eu li esses dias. E depois voltava sob a forma de propina. Uma parte voltava para o partido aqui. Isso o dinheiro do nosso bolso. Mas veja bem, o caso, voltando aos Estados Unidos, eu fiquei um pouco decepcionado porque não me interessa, a mim não interessa aliança militar com ninguém, sabe? Especialmente com os Estados Unidos. Primeiro, eles são muito guerreiros, gostam de uma guerra, que é um negócio impressionante. Vivem em guerra.
E nós temos um país aqui, vizinho nosso, que de repente pode ser invadido, né? Venezuela. E aí, vão pedir apoio do Brasil para servir de base? Não gosto, não quero, não dá. Nós não temos tradição de nos envolvermos nisso. Segundo, esse acordo me parece mais assim, olha, agora os Estados Unidos podem vender armas mais sofisticadas ainda para o Brasil, porque nós somos da confiança deles. Eu não estou interessado em arma sofisticada, na verdade não estou interessado em arma nenhuma. Nenhuma estou interessado. Eu estou interessado em comércio com os Estados Unidos. É isso que me interessa. Então, se esse acordo extra-OTAN aí não privilegiar comércio, sinceramente, só com armas, essas coisas não me encantam. É preferível ter, somos bons vizinhos, tá, mas então deixa quieto. Não compramos armas deles, também não apoiamos nada, ficamos na nossa neutralidade. Se for para fazer comércio de produtos, eles importam, nós exportamos, nós compramos, tudo bem. Mas se for só para ficar com aliança militar para dela, eu acho que essa aliança não faz diferença. É mais papel do que armas, essas coisas. Não vejo por aí, não. Ô, gente, eu estava dando risada sozinha aqui, porque o Carlos Eduardo Lemos Matozinho colocou: desliga o microfone da Noêmia de novo. Tá vendo? Desliga o microfone, não. Por favor. Desliga, fala só no meu. Fala só no meu aqui, não é? Ai, meu pai. Não, mais cabeças vão rolar, tá? Mais cabeças vão rolar. Não tá desligado. Não. Porque eu comecei a dar minha opinião aqui. Ele mandou desligar. Ele mandou desligar por causa da opinião. Noêmia, então aqui é democrático. Quando a gente não gosta, a gente desliga o microfone. Estão te chamando ali, não é? É democracia pura aqui, viu? Gente, por falar em cortar a cabeça, o assunto é sério, mas eu queria de vocês uma reflexão. E eu até vou começar com a Noêmia, feminino tem mais sensibilidade, né? Como é que você, Noêmia, analisa os nossos irmãos em humanidade, aqueles presos lá do Pará, que simplesmente cortaram a cabeça de tanta gente, 62 mortos, muitos com cabeça cortada. Além disso, não é só mataram, cortaram a cabeça, diz que enfileiravam as cabeças no chão, jogavam bola com cabeça. Gente, horrível isso, eu queria né? que Isso é desumano, você analisasse, por favor, como é que está a humanidade que convive com pessoas assim. Gente, não tem humanidade nisso. Que triste, que triste. Eu estava em Salvador e acompanhando os jornais lá, e eu acho que foi a mesma manchete que teve na Folha de São Paulo aqui. A manchete era aquela fotografia de manchete das covas. Muito triste, gente, não só pelas covas, mas pelas pessoas. E a gente não mostraram tudo, né? Porque não pode também cortar a cabeça de não vai mostrar, mas primeiro que é triste você ter um número desse e saber que pessoas fazem isso. E assim, eu tenho uma opinião que assim, nem vou contar porque vai chocar as pessoas. Não vou, não insista. Choca. Não insista. Mas eu tenho uma opinião. Você ficou contente que devia matar todo mundo? Não, Zé Arnaldo. Mas não é essa análise que eu estou pedindo. Mas assim, eu fico chocada com essa humanidade, com as pessoas que estão lá, né, se recuperando. Recuperando do quê? Lá dentro entra para ser o quê? Uma faculdade para você sair mais marginal do que você é. Não tem condição de conviver aqui, não tem condição nem de receber visita, família. E morreu tudo aqui. Deu um probleminha aí, hein? Não, tá ok já. Tá ok? Tá ok. Bom, Paradela, e aí, Paradela? Como é que são seres humanos iguais a nós e que estão vivendo nessa barbárie? Como é que você explica isso? Você analisa o seguinte, você chega à conclusão que quando você olha uma coisa dessa, o ser humano não deu certo. É porque é impossível um ser humano fazer isso com outro ser humano. Por outro lado, você olha quando missionários vão atender crianças, doentes, tal, a gente fala, puxa vida, o ser humano é fantástico. Então tem os dois lados. Agora, esse tipo de coisa acontecer dentro de um presídio é inconcebível. Não dá para a gente tolerar.
Você não tolera quando há uma briga entre um e outro e um esfaqueia o outro. Quer dizer, coisa assim no particular. Agora, 50 e tantas mortes. 62 Paradela no total. No total, é inconcebível. Você para e fala assim, para onde nós estamos indo? O que é que precisa fazer para o ser humano ser um pouco mais humano? Olha, houve uma época, não é? Século. Não, há alguns anos atrás, eu tinha uma teoria. Bandido matando bandido, tomara que eles briguem até morrer. Todos morrem, né? Se autoelimina. Se autoelimina. Eu tinha essa tese, mas eu abandonei um pouco essa tese e faço esforço para não tê-la mais. A minha tese é o seguinte: como é que se resolve esse problema sem matar as pessoas? A gente desejar a morte dos outros é muito simples. Eu estou abandonando essa tese que eu defendi por muito tempo. Só que eu também não sei o que fazer. O que eu fico pensando é o seguinte: é uma barbaridade, só que esses que mataram essas 62 pessoas estão vivos lá. Estão lá. Eles continuam aqui conosco. E se forem transferidos, é como se eles tivessem ganho uma patente, porque ganha, aquele lá é que estava lá, que matou, esse aí corta a cabeça. E ainda ele ganha um respeito, porque um respeito não por admiração, às vezes até por admiração também, mas aquela coisa do temor, de temer aquela pessoa. Então, assim, para ele, bandido que já está cabeça louca ali, fazer uma coisa dessa não é normal, não é humano, não está no estado normal dele, para ele que já está tão fora dessa realidade, para ele vai ser bom, porque ele vai ter um status. É status, né? É pelo medo, pelo terror. E aí, a gente constata então esta realidade. Esse é o estágio que nós humanos estamos nesse estágio, tá? Tem variaçõezinhas, nós estamos aqui, não estamos matando ninguém, mas, né, do lado tem alguém matando, enfim, a diferença parece que não é tão grande assim. E aí vem, por exemplo, eu me lembro agora do Sérgio Moro, que foi guindado à condição de ministro, e o objetivo dele era combater, e é ainda, o crime organizado. Mas criaram tantos empecilhos que está patinando o Sérgio Moro como ministro, gente. Ele não conseguiu aprovar um monte de coisa. Ele está mais tendo que se defender desses greenwald da vida aí, né? Desses intercept, desses vazamentos que não ajudaram em nada e não ajudam nada, desgastam a imagem do ministro. Com isso, ele não tem mais o prestígio, a força que teria para aprovar no Congresso medidas que seriam importantes. E olha, se bobear, quase ele balançou, viu? Chegou a balançar para cair. Chegou a balançar para cair. Só então, não caiu porque, assim, como o Bolsonaro ele é teimoso naquilo que ele é, se fosse outro já teria tirado. Aqui o Bolsonaro, ele não, vou manter, ele cacifou o negócio ali. E também porque aquelas gravações, são, além de ilegais, são todos meio blasé também, não fala, nem fala nem desfala, né? Não tem nada lá que assim, que fala, não, é isso mesmo, vamos ferrar, vamos fazer. Vamos pôr isso aqui. Não conseguimos provar, mas põe aí que nós vamos ferrar ele com isso. E eu estou falando isso aqui, Paradela e Noé, meus amigos, depois, com mais convicção ainda, vocês viram a declaração numa palestra do ministro Barroso? Foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que falou que isso aí é tudo bobagem, fofoca, blá, blá, blá. Essa é opinião jurídica, não é opinião de um lado, porque os defensores do Moro todos falaram isso o tempo todo. E os detratores criticaram o tempo todo, o pessoal da esquerda, aquela turma lá. Eu vi o ministro falar isso, então eu fico mais à vontade para falar ainda. Enquanto nós ficamos aqui procurando pelo em ovo, não pode aprovar isso, porque o presidente do Senado, porque o presidente da Câmara, porque o deputado, porque a esquerda, porque a oposição, os bandidos são deste nível. E o que fazer com eles? Eles que se matem. É muito simplório isso. Eu não posso deixar essa situação, na minha cabeça, sendo resolvida por si só, assim, não vai ser resolvida. Alguma coisa tem que ser feita. Então, eu gostaria que o ministro Moro pudesse dizer a que veio, né? A dizer que veio agora com mais liberdade para expor suas ideias. Nós temos um Supremo e um Judiciário comprometido com o crime. Temos um Congresso, em grande parte, comprometido. E é isso, e nós vamos ter que deixar sempre
as mudanças, porque o Bolsonaro foi eleito com a expectativa de mudança. Mas essas mudanças são dificílimas de acontecer, porque do outro lado tem o judiciário e tem o parlamento que não deixa essas mudanças acontecer. E na verdade, politicamente falando, os nossos políticos da oposição, quem está na oposição agora, mas amanhã pode trocar tudo isso, eles, desde que seja para criar embaraço para quem está na situação, eles não querem nem saber, viu? Essa conversa, se for para o bem do Brasil, eu voto, tudo conversa. Eles fecham questão, olha o negócio da Previdência. Fecharam questão, os partidinhos de esquerda fecharam todos questão, e que a Tabata, né, que votou, vai ser expulsa do partido. Então, não é para o bem do Brasil que eles votam, né? Se for para criar problema para quem está na situação, eles votam contra, sim. Isso não pode continuar, né? Na frente de todos eles está o Brasil. Bom, meus amigos, hoje as cabeças vão rolar, né? Claro que teoricamente não igual lá no Pará, mas está na hora de fechar o programa aí, Noemi. Eu tinha até um assunto que eu queria falar, mas eu posso deixar para a semana que vem. Pode falar. Mas deixa eu falar, o Carlos Eduardo Lemos Matosinho, sugestão ao programa, aderir um número de WhatsApp para envio de notícias, uma boa. E o Antônio Carlos Tedeschi, todos grandes amigos, acompanhando hoje. Parabéns. Um abraço para os dois. Que eu vou pegar um papelzinho ali, peraí. Tedeschi, um grande abraço para você também, né? Juventude em alta velocidade. Antônio Carlos Tedeschi, comando geral. Antônio Carlos Tedeschi, nosso grande colega. Ela foi buscar o caderninho que ela trouxe da Bahia com fitinha e tudo. O notebook da Bahia. Chegou aqui. Vamos lá, Noemi. Gente, eu estive a semana passada em Salvador acompanhando uma convenção de hospitais, né, dos donos de hospitais particulares, porque foi organizada pela Federação Brasileira dos Hospitais, e daí essa convenção foi a 13ª Convenção Brasileira de Hospitais. Discutiu-se muito assunto com referência ao atendimento, como melhorar essa questão, né, verba, como que a gente faz isso. Só que no último dia, eu achei bem interessante que teve uma roda de conversa sobre o hospital psiquiátrico. E até esteve presente lá o secretário nacional do Ministério, ele é do Ministério da Cidadania, secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, falando sobre a questão de drogas. E assim, é um assunto grande que dá para se falar muito, mas ele falava, principalmente, eles estavam falando ali a respeito dos hospitais psiquiátricos, leitos psiquiátricos, que na gestão do PT foi extinto isso, né? Que assim, não, o hospital psiquiátrico é do mal. Só que assim, as famílias que têm pessoas com problemas psiquiátricos, elas precisam de um apoio. A gente não está falando de manicômio, daquela coisa que vai lá tomar choque, que foi antigamente, que tinha aquele estigma, né? Então, que precisa ser desestigmatizada essa questão da questão da psiquiatria, até como um apoio, porque quando não tem um lugar, um leito para você acompanhar uma pessoa que precisa fazer um tratamento de uma medicação, alguma coisa, de ter um acompanhamento maior, que você deixa ela para ficar em casa e a família não tem a condição de dar esse acolhimento, o que essa pessoa vai? Vai para a rua, faz besteira, e onde ela vai parar? Na cadeia. E diz que a prisão carcerária tem um grande número de prisioneiros lá na cadeia, que são pessoas que tem problema psiquiátrico, que não devia estar ali. Né? Então, assim, você ignora, você faz vista grossa sobre esse assunto. Mas um dado interessante que o secretário trouxe, Quirino Cordeiro Júnior, foi sobre as drogas, que as drogas elas levam muitas vezes a problemas psiquiátricos, né? E a questão da legalização da maconha. Então, assim, tinham pessoas lá que trabalham com psiquiatria da Unifesp, o professor Laranjeira, que é um grande nome, que trabalha com essa questão das drogas, e eles levantam um dado muito sério, que eu acho que é para a gente ter isso e pensar e levar isso para a discussão,
que em países como que se fala, Uruguai liberou a maconha e está tudo bem. Não está tudo bem lá. É que assim, não chegam os números, mas não está tudo bem, não. O número de violência lá aumentou e o número de dependentes aumentou bastante, porque a questão de se liberar a droga não é uma questão, não, vamos liberar a maconha e tudo bem. Não, porque quando você vai liberar a maconha, você vai ter um imposto sobre, você não vai acabar com o tráfico, porque você vai ter imposto, não vai ser barato. Essa maconha recreativa... Não, mas não é maconha recreativa, Zé. Maconha recreativa lá é pro remédio, mas essa coisa da maconha recreativa... Não, olha, o assunto é muito delicado, né, Noemi? Assunto muito complicado. Eu sou totalmente contra isso aí, legalizar maconha, sabe? Eu acho que é um conformismo da sociedade em algo que realmente não funciona. Porque o que não consegue combater, então fica com essa história aí, tá? Mas é um problema, deve ser muito desagradável você ter um filho maconheiro, um amigo maconheiro que fica do teu lado, sempre morrendo de rir. Olha, é um negócio muito, muito desagradável. E é porta de entrada para coisas muito mais pesadas por aí. Como o crack, que a gente tem hoje uma população aí jogada nas ruas, né, que muitos deles são viciados em crack. Aliás, por falar, e você perde o controle disso. Por falar nisso, o Rio de Janeiro também saiu no Diário Oficial desta segunda-feira, já regulamentando a internação de moradores de rua. Tá? Normalmente são viciados, etc., viciados em droga. A semana retrasada nós tivemos um morador de rua que matou 2 pessoas sem nada. Completamente pirado, foi lá, esfaqueou um, esfaqueou o outro, matou. Zé, eu fui essa semana, tive que ir no centro e, confesso para vocês que faz muito tempo, mas muito tempo que eu não subo a 13 de maio. Gente, ali do lado da catedral, no entorno da estátua lá de Dom Nery, gente, aquilo é uma vergonha. Prefeito, dê uma solução para isso. Não é extinguir, vergonha e desumano também, né, Paradela? Então tem que ter alguém que faça alguma coisa. O que está não pode continuar. Sempre lembrar, tem uma zeladoria daqui. Que zeladoria tem no centro? Que zeladoria tem? Não tem limpeza. Aquele bando de gente ali é cobertor. 2 horas da tarde, tá com cobertor, fumando, deitado, babando. Gente, acabaram com o centro de Campinas. E olha, eu sou a favor dessa medida que já tem em São Paulo, né? E agora no estado do Rio. Outra coisa que eu não sabia, que o Laranjeira trouxe um dado, ele é um médico psiquiatra que atende, que é lá da Fiesp, né, da Unifesp. Na Cracolândia, a Unifesp criou um hospital vertical, que eu nunca ouvi falar, eu acredito que vocês também não. Ele falou que no centro, bem ali no coração da Cracolândia, eles criaram um prédio vertical ali, um hospital vertical, que foi uma parceria com o governo de estado, desapropriaram ali, que já estava tudo abandonado, e criaram assim que no térreo, o morador de rua, o viciado ali, ele pode vir, pode lavar o pé, pode tomar um banho, pode cortar um cabelo, pode trocar de roupa, e ele tem um acompanhamento ali, um auxílio. Essa pessoa, ela quer mudar, ela quer fazer a desintoxicação, sobe para o 2º e 3º andar, que ali tem um apoio para você fazer essa desintoxicação, a pessoa fica internada ali. Daí vai até o 5º andar, vai tendo assim, porque essas pessoas, das pessoas que procuram, 65% querem tratamento. 25% vai lá e vai embora, não quer ficar. Mas 65% dessas pessoas, elas querem, elas voltam para o lugar de origem. Mas diz que lá está sempre tão cheio, porque é uma população que circula, né, rotativa, que não está sempre ali, mas está sempre indo ali usar a droga. Então, alguma coisa tem que ser feita. Principalmente porque tem dados que no Canadá e até no Uruguai, onde são legalizados, o problema da droga com adolescentes cresceu bastante. E tendo problema de drogas, tem problema de suicídio, porque não tem estrutura para lidar com o assunto e acaba perdendo a vida por causa de uma política liberal. Zé, você já estava encerrando, mas eu quero
trazer duas às noticinhas. 11h30 vai começar na Rádio Bandeirantes, AM 1170 e aplicativos, o programa Esporte e Notícias. E você tem que pegar o helicóptero ainda para lá. Tem que pegar o helicóptero e ir para lá ainda, às 11h30, tá? Tá bom. Zé, lembrar duas coisas a respeito e ainda de hospital. Nós ganhamos aqui em Campinas, por iniciativa de N pessoas, SUS, Santa Casa, tal, um hospital de queimados, agora essa semana. E, por outro lado, levantado por um dos vereadores, vai dar muito pano para manga, no Ouro Verde tem gente sendo atendida no banheiro. Aí não dá, né? Aí não dá. Vai levar essa semana. Queimados sendo atendido no banheiro ou geral? Uma coisa, queimados na Santa Casa e Irmãos Penteados. Uma ala de queimados. E tem aquele espaço lá que era o Hospital do Idoso, que ficou desativado, né? Que na época do governo Hélio foi totalmente reformado, você lembra? Lembro. E está fechado. Olha, essa ala de queimados da Santa Casa já é antiga, viu, Paradela? Não, foi inaugurada essa semana. Mas isso aí já semana. É alguma novidade, então, porque eu conheço essa ala aí. Sempre eu tenho falava lá na Rádio Bandeirantes, que Campinas, por ter Viracopos, por ter Paulínia com a refinaria, tinha que ter um hospital de queimados. Porque aqui, olha que aconteceu uma tragédia, são locais de grande movimentação e pode acontecer, né? Além do dia a dia que as pessoas se queimam. E aí não conseguimos, mas aí veio essa ala de queimados para cá. Fez um convênio com o SUS. Deve ter melhorado alguma coisa aí, ou veio verba, tem alguma notícia nova assim. Mas é uma coisa que a gente tem batalhado faz tempo nos microfones. Outro dia eu ouvi o prefeito falar, a Paradela, depois a gente pode até voltar aqui. O nome é meio estranho, Mário Gatinho. Mário Gatinho é um Mário Gato para crianças. Podia ser Mário Júnior, né? Mário Kids. Pois é, eu prometo que eu vou perguntar. Deve vir alguma coisa aí, tá? Não é para tratamento de gato. Não é? Pois é. Não, e não é gatinho de bonitinho. E não é uma criança bonitinha, Mário Gatinho. Vamos ver o que é esse Mário Gatinho. Tá bom. Vai ficar para a próxima, tá? Gente, rapidinho, palpite pro derby aqui, Noemi. Domingo que vem tem derby. Então. Comentaremos na segunda-feira. A gente comenta na segunda. Mas aí é posterior. Bom, né? vai. 1-1, vai, para não ter briga. 1-1, para não ter briga. Paradela? Do jeito que os times estão, 0-0 é muito. Eu vou de 0-0 também, viu, Noemi? 0-0, todo mundo empate. Então eu sou uma otimista aqui, pelo menos um golzinho indicado para a torcida ficar feliz e ficar empatado para não acontecer ninguém matando ninguém na rua. Aqui todo mundo ou tem bom senso demais, ou não é torcedor de ninguém, ou tem medo de dar palpite, porque... Não, peraí. Eu falei, pelo que os times estão apresentando, 0-0. Agora, vontade, uns 2-0 pro Guarani. Então o Paradela é torcedor do Guarani. Eu sempre joguei aberto, porque que aqui eu vou... Não, é assim, eu tenho o meu time de preferência. Desde criança eu tenho time de preferência. Eu gostaria que o Guarani ganhasse. Mas assim, você é bugrina também? A gente trabalhando em rádio, Zé Arnaldo, né, e convivendo lá com vocês no esporte, a gente vê que é mais bonito quando empata em derby. Porque tem a pessoa que ela é passional demais, e daí vai pra rua, briga, e o futebol tem que ser uma coisa bonita. Então, se vai um gol para cada um, todo mundo fica feliz, vai para casa e acalma os ânimos. Até porque vai ser no domingo de Dia dos Pais. As pessoas se exaltam demais, e depois se um ganha, se o outro perde, daí é pedrada na rua, é paulada. Vai ser às 11 da manhã, Zé? 11 da manhã no domingo. Que tragédia. Então, assim, eu torço para que assim, os dois façam, né? Os dois estão precisando se reerguer, né? Exatamente. O Guarani até ganhou aí ultimamente, aí andou fazendo. O Guarani ganhou o último jogo, ele ganhou do Bragantino. A lição de casa. Eu não acompanho muito, mas eu torço para que os dois, para Ponte Preta, porque eu tenho tanto amigos ponte-pretanos quanto bugrinos. E eu quero que assim seja uma festa bonita e que até de presente para os pais, né? Para os pais bugrinos, para os pais ponte-pretanos, e que seja uma festa para todo mundo. Bom, legal. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto derby na segunda-feira que vem. Mas lá na Rádio Bandeirantes vamos falar todo o tempo, tá bom? Nos acompanhem por lá. Noemi, tchau, hein? Tchau, Paradela. Tchau, Zé. Tchau, você aí, internauta. Uma boa semana. E se Deus quiser, semana que vem voltamos
E aqueles que foram responsáveis por todos esses erros hoje aqui serão sumariamente demitidos. Tá? Não aguardar. serão decapitados. Cabeças vão Decapitados rolar. não, né? Cabeças vão rolar. Gente, um Um abraço abraço. para todos. Obrigado. Tchau, hein? gente. Tchau, tchau.